gente vai entender da parte de Deus, entender da parte do Espírito Santo, de que forma que Ele quer ministrar essa mensagem individualmente no coração de cada um. Amém? Então, queria agradecer pelo convite do Wallace. Foi um avião, um helicóptero, um camelo e uma barca para chegar aqui. O engenho de dentro é longe a beça. Glória a Deus, gente. Como a Nina bem disse, a gente cuida da base, eu e meu marido. Tem sido realmente muito especial pastorear essa geração que tem fome e sede do Senhor Jesus. Tem sido realmente motivo de muita alegria no nosso coração. E a gente tem vivido aqui na igreja, nos cultos de quarta-feira, o tema da visão do ano, que é chamados ao extraordinário. E debaixo dessa visão a gente vai entender algo hoje poderoso da parte do Senhor. Eu quero te convidar a orar junto comigo para a gente entrar na mensagem. Senhor, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse momento. Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha ministrar individualmente ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha traduzir tudo aquilo que nós precisamos entender da parte do Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu vejo que existe algo que tem nos acometido e isso é uma coisa que parece que de tempos em tempos volta. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já passou por algum momento na sua vida onde você está muito cheio do Espírito Santo, você está muito focado nas coisas de Deus, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Parece que você está imparável. Só que de repente essa fase passa e você já começa a ficar distraído. Não sei se você já passou por alguma fase assim na sua vida. A distração, muitas vezes, ela entra de forma sutil na nossa caminhada, sem com que a gente perceba. E quando a gente vai ver, o Senhor já não é mais o primeiro do nosso coração. Muitas vezes a gente se coloca nesses altos e baixos. E aí, é num momento como esse que muitas vezes, mesmo que o Senhor queira derramar um vinho novo sobre a nossa vida, a gente está entregando para o Senhor um odre velho. E aí não tem como Ele fazer. É num momento como esse que, às vezes, o Senhor pede que a gente tão somente espere alguma coisa, mas a nossa ansiedade é tamanha. E de repente a gente já está fazendo e adorando um bezerro de ouro. Então, a distração, muitas vezes, não vem sozinha. Ela vem revelar algo que a gente talvez já até esteja lutando contra, nesse caso a ansiedade do bezerro de ouro, talvez a falta de fé, talvez a recusa do confronto, não sei. Mas quando a distração chega na nossa vida, ela geralmente não vem sozinha. É difícil viver o extraordinário do Senhor, é difícil viver o extraordinário de Deus quando a gente tem pressa, quando a gente se distrai, quando a gente busca atalhos, tudo se torna mais difícil. Tem uma pergunta para você, você já esteve perto da glória de Deus? Assim, perto da glória de Deus, você já esteve perto da glória de Deus? O quão mais perto que você já chegou da glória do Senhor? Tenta passar um filme aí na sua cabeça. Começa a pensar o quão próximo você já foi capaz de chegar da glória de Deus. Uma glória que está disponível para mim e para você. Não precisa abrir ainda, mas João 11:40 diz: disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus está fazendo uma pergunta. Eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, nesse contexto aqui, da ressurreição de Lázaro, Jesus traz essa pergunta como um convite para a fé, um convite para acreditar que a gente pode ver a glória de Deus. É um convite para a gente entender que a glória de Deus está disponível. Isso aponta para a necessidade de crer, a necessidade de acreditar, para que a gente possa testemunhar do manifestar da glória de Deus. Mas acreditar é um pré-requisito, não tem como não crer, não tem como descrente ver a glória de Deus. Então, se você não lembra quando foi que você viu a glória de Deus, quando é que você estava perto da glória de Deus, eu posso te ajudar. Você estava perto da glória de Deus no dia que Ele te livrou daquele diagnóstico finalmente. Você estava perto da glória de Deus num dia em que Ele te deu um livramento muito específico, algo que você não consegue contar sem glorificar o Senhor. Você estava bem perto da glória de Deus quando Ele abriu uma porta impossível para você.
Você estava perto da glória de Deus quando Ele restaurou a sua família. Nesses momentos, você estava perto da glória de Deus. Então agora talvez, se você pensar de novo nessa pergunta, quando foi que você esteve perto da glória de Deus? Agora você tem uma resposta. Eu espero ter te ajudado. Marta e Maria estavam perto da glória de Deus quando elas viram Lázaro voltando à vida. Era o manifestar da glória de Deus. Essa pergunta que Jesus faz foi nesse contexto, mas eu não disse que se cresce veria a glória de Deus? Elas viram a glória do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, que o Wallace bem disse aqui, ela foi capaz de ver a glória de Deus. Jesus estava ali e ela não jogou no lixo a chance de tocar na orla de Jesus e ser curada. Ela estava perto da glória de Deus. Ela não estava distraída. A distração não teve vez com ela. A distração não roubou dela a possibilidade de ver a glória de Deus. E é por isso que a gente precisa lutar contra as distrações da nossa vida, individualmente. Porque cada um vai apertar em um lugar diferente. Talvez o que é distração para você não seja para mim. E a gente precisa buscar isso da parte de Deus. Sabe, a distração desse tempo, dessa época, está custando caro demais. Para muitas pessoas aqui, a gente só não tem visto talvez a glória de Deus porque nós estamos distraídos e esse preço é muito caro. A gente precisa pedir ao Senhor para a gente viver a extraordinária glória de Deus. Até mesmo talvez ao ponto daquilo que é extraordinário se tornar algo ordinário. Já pensou se fosse habitual, assim, a gente experimentar da glória de Deus? Com a mesma frequência que, não sei, talvez você vai num estádio de futebol, com a mesma frequência que você vai ao mercado, nessa frequência a gente pudesse experimentar de verdade a glória do Senhor. Talvez a nossa perspectiva sobre quem Deus é, quem é o Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é o Espírito Santo seria diferente se a gente tivesse a oportunidade de estar cada vez mais perto da glória de Deus. Porque se a gente estiver atento à direção do Senhor, se a gente não estiver atento à direção do Senhor, é aí que a gente começa a levantar os bezerros de ouro na nossa vida, é aí que a gente começa, enfim, a dar ao Senhor, entregar ao Senhor odres velhos, quando na verdade Ele quer derramar algo novo sobre a nossa vida, e a gente está falando, Senhor, é isso aqui que eu tenho, tenta fazer alguma coisa. E assim, a gente começa a deixar de lado a murmuração do deserto e começa a clamar ao Senhor que a glória dEle se manifeste na nossa vida. Sabe, essa mensagem, essa convocação, é um chamamento para que a gente seja satisfeito na glória de Deus e livre das nossas distrações. Você pode começar a perguntar para o Senhor, Senhor, o que tem me distraído hoje? O que tem me distraído nesse tempo? O que tem roubado a minha atenção? O que tem feito de mim alguém que não tem valorizado, alguém que não acessa a glória de Deus? O que tem me levado para longe? Você pode começar a perguntar isso para o Senhor. Eu acredito que Ele pode te responder. A gente vai agora abrir em Êxodo 33. Vamos lá? Êxodo 33, você pode abrir com calma. A gente vai ler do 12 ao 23. Amém? Pois diz assim: disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo. Não me permites saber quem enviarás comigo. Não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés:
farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu acho essa passagem muito forte. Moisés viu algo muito especial. Talvez a gente possa até dizer que Moisés foi privilegiado, não sei. Mas ele viveu isso porque isso foi fruto do pedido que ele fez ao Senhor. Confere uma coisa aqui comigo. No versículo 12 a gente vê que Moisés agrada a Deus. O Senhor se agrada de Moisés. Isso é muito positivo. Será que a gente tem buscado agradar o Senhor? Às vezes a gente abre a palavra de Deus não para que a palavra nos confronte, mas para achar o respaldo do nosso pecado. Às vezes a gente abre a palavra de Deus para encontrar uma brecha, talvez, que não existe, para justificar a nossa conduta, para justificar o nosso conforto. Moisés agradava a Deus. Confere comigo, no versículo 14, Deus diz que andava com ele. Diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Continua conferindo, por favor, no versículo 15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Ele só ia onde Deus estava. Moisés só iria se Deus fosse com ele. Ainda que Deus já tenha falado antes que ele iria, Deus já tinha dado essa garantia para ele, mas ele fez questão de salientar. 16. Moisés pede aqui para que ele seja diferenciado, extraordinário. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Eu não sei, será que Moisés está inseguro? Ele insiste, ele continua voltando nisso. Deus já falou que vai acompanhar. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? Ele pediu aqui para ser diferenciado. Senhor, como é que eu posso me destacar? O que vai me destacar aqui? Para que fique claro que eu estou sendo enviado pelo Senhor. Ele entendeu que era uma obra diferenciada e que para isso ele também precisaria ser diferenciado. Vamos continuar conferindo o 18. Ele pediu a glória de Deus. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E do 19 ao 23 você pode ler depois com mais calma. Deus revela a sua glória a Moisés. Foi isso que Moisés pediu para ele. Eu acho isso muito poderoso. A gente vai voltar aqui, mas agora eu vou pedir para você abrir comigo lá em João. João. A gente vai ler lá no 16, do 22 ao 24. João 16, do 22 ao 24. Assim acontece com vocês. Jesus está falando: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Nesse contexto, por meio de algumas figuras, Jesus está apresentando para os seus discípulos algo novo que eles viveriam em breve. Eles estão um pouco inseguros, sem entender muito bem, mas assim como Moisés estava passando por uma fase de preparação para viver o seu chamado, os discípulos estavam ali também
de certa forma, passando por isso. Passando por uma fase que eles precisariam entender de que forma o Senhor ia capacitá-los para que eles vivessem aquilo que o Senhor tinha para eles. Então, em ambos os cenários, a gente vê a necessidade de depender do Senhor. Dependência. Nesses dois contextos, a gente vê a necessidade de depender do Senhor. Moisés se recusa a se mover sem a presença do Senhor. Se Deus não vai, ele não vai. Ele se recusa a se mover sem o aval do Senhor. Os discípulos, eles foram encorajados por Jesus a pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Existe uma dependência aqui. Embora isso fosse algo novo para eles, 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu vejo que nesse contexto, o que o Senhor tinha, tanto para Moisés, como também para os discípulos, era uma direção. Mas não era uma direção vazia, era uma direção acompanhada de uma garantia. O Senhor não somente deu o caminho, o Senhor deu uma garantia para eles. Você lembra que Moisés estava assim, mas como quem diz, você vai mesmo? Mas como é que vai ser isso? Como é que eles vão saber que o Senhor está comigo? Parece que ele está um pouco inseguro. E os discípulos também não estavam muito diferentes disso. Eles pareciam um pouco assim, meu Deus, como assim? Que figuras são essas? O que Jesus está querendo dizer? Um cenário inseguro. Em ambos os cenários, a gente percebe a necessidade de dependência no Senhor. E agora, não era mais a hora de duvidar, era a hora de crer. Era hora de acreditar, era hora de depender do Senhor. E como resultado dessa dependência, eles veriam a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus. Os discípulos viveram a completa alegria de serem satisfeitos em um relacionamento com o Senhor, um relacionamento direto com o Senhor. Então, a gente percebe que era tempo de, repete comigo, dependência. Era tempo de novo, fé. Era tempo de dependência em fé. Não era tempo agora de distração. Era tempo deles se distraírem? Sim ou não? Não era tempo de se distrair agora. Agora era tempo de crer. Agora era tempo de depender do Senhor. Esse era o tempo que eles estavam vivendo. Talvez o Senhor tenha te conduzido até aqui e aqui, a essa casa. Não para você viver uma experiência legal num culto colorido, para você ver os seus irmãos, para você ter mais um contato com a sua célula. Não foi para te distrair e dar uma dose de ânimo. Quarta-feira, estou no meio da semana, eu vou lá na igreja e eu vou receber essa dose de ânimo e aí eu consigo segurar até domingo. Não foi para isso que o Senhor te chamou aqui. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Não se distraia. Continue perseguindo a glória de Deus, porque não é tempo de se distrair, é tempo de depender do Senhor, é tempo de acreditar naquilo que o Senhor já te prometeu, porque Deus dá a direção e também dá a garantia. Você precisa acreditar nisso, a gente precisa acreditar nisso. A gente talvez esteja se distraindo e se contentando com a alegria desse mundo, algo passageiro, algo que fica para trás, algo finito. As pessoas hoje, gente, estão atrás de experiências. Eu quero viver experiências. E aí sabe o que acontece? Talvez a intenção esteja tão torta que a pessoa paga caro para viver a experiência, chega lá, só se preocupa em tirar foto, postar foto, não viveu a experiência, ainda gastou dinheiro à toa. Sim ou não? Acontece. Mas as pessoas querem viver experiências e nem vivem o momento. Isso é triste, isso é dramático. Outro dia eu vi um vídeo, comentei com a galera da base. Sabe quando você vê um negócio e fica assim, diabo é isso? Você vê um negócio esquisito, não entende nada. Um restaurante caro, para quem gosta de restaurante caro, hein? Vou dar a dica. Para quem gosta de restaurante chique, você paga caro por essa experiência. Sabe quando o rico já gastou dinheiro com tudo na vida, não tem mais com o que gastar? Aí fica caçando coisa para gastar dinheiro à toa? Você chega nesse restaurante, a sobremesa é servida na sua mão. Como assim na minha mão? Você vai abrir as suas duas mãos. Não sei se vocês já viram esse vídeo na internet, procura lá. E eles vão despejar a jarra de chocolate nas suas mãos e você vai fazer o quê? Você vai lamber as mãos.
E paga caro para isso, experiências. Existe, gente. Não é IA, não é inteligência artificial, isso existe. A pessoa paga caro para viver isso. Vai no restaurante chique, despeja um chocolate na mão da pessoa, a pessoa lambe a mão. É isso. O auge da chiqueza do não sei o quê. Está repreendido. Sabe, essas experiências vão passar. Até mesmo essas coisas esquisitas que a gente vê por aí. Você pode pagar até caro para a melhor banda tocar no seu casamento. Você vai impressionar seus convidados. E se for música secular, até o pastor você vai impressionar, que ele vai ficar assim chocado. Você pode pagar caro por isso. Mas nada se compara a viver a glória de Deus. Pergunta para Moisés, quando a gente chegar lá no céu, como é que foi essa experiência de ver as costas de Deus? Pergunta para ele como é que foi essa experiência. Ah, Moisés, eu lambia chocolate lá na terra, fazia um negócio esquisito. Não, calma aí. Coisa esquisita, coisa estranha demais. Outro dia eu estava num casamento, Igor estava junto comigo também. E aí foi muito bonito, gente, a noiva entrando, uma música gospel lindíssima, coisa assim, né, profética, uma coisa linda mesmo. Eu falei, poxa, me surpreendi, nem imaginava que isso ia acontecer. Aí você corta para a pista de dança. Vocês não vão acreditar, gente. Eu acho que o Espírito Santo ficou até confuso, porque a moça entra profetizando coisas boas para o casamento dela. E aí daqui a pouco ela está na pista de dança, dançando, vai rolar um adultério. Você vê sentido nisso? Eu não vejo sentido. Você deve ter ouvido essa obra de arte por aí, de um cantor contemporâneo que eu acho que já não está mais entre nós. Mas você vê sentido nisso, gente? O Espírito Santo fica assim, calma aí, querida. Moça, tô confuso. O que eu vou fazer? É para abençoar teu casamento ou é para acabar com tudo? Você está falando comigo ou você está falando com você sabe quem? Coisas estranhas. As pessoas estão distraídas. Talvez sem saber a quem recorrer, para onde vai, o que fazem, um discurso incoerente. Sabe, você quer viver a glória de Deus? O que você precisa fazer é abandonar esse mundo de uma vez por todas. Se lembrar que, segundo o Evangelho de João, nossa alegria só vai ser completa naquele dia. E precisa começar a gastar a sua vida com aquilo que vale a pena e aguardar a volta de Cristo até que Ele venha. É assim que a gente vai viver a glória de Deus. Foi isso que Moisés fez. No meio da sua insegurança, no meio da sua dúvida, no meio até mesmo de se achar incapaz, ele estava ali. Senhor, eu te obedeço, mas eu só preciso que o Senhor esteja comigo. Foi isso que ele viveu, a glória de Deus. Jesus, aqui nessa passagem de João, ele deixa uma garantia, dizendo que se os discípulos pedissem qualquer coisa em seu nome, sabe o que é qualquer coisa? Às vezes eu me pegava com dúvida nisso, mas calma aí, qualquer coisa mesmo? Sim, qualquer devaneio não é por aí. A gente vai entender, não é desse jeito. Mas no livro de Êxodo a gente vê que Moisés decidiu agradar a Deus, antecipando a glória de Deus sobre a sua vida. Aquilo que a gente só vai ver no céu, Moisés já teve um spoiler. O cara fez por onde? Então, o favor de Deus estava sobre Moisés. Você quer ver e viver a glória de Deus? Começa a agradar ao Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, esquadrinha meu coração, o que eu preciso mudar? A minha avó tem 80 e... perdi as contas, anos. 80, eu sei que não tem 85 ainda, mas tá ali, 80, 85, tá ali no meio. E todo dia no grupo da família, ela bota uma figurinha. Aí a gente já fica, né, pô, tá bem, ela tá bem. Se algum dia ela deixar de botar aquela figurinha ali, a gente já vai ficar preocupado, mas ela tá bem. Então, todo dia de manhã ela bota uma figurinha no grupo. Tem uma figurinha que ela bota, que está escrito assim, Deus é bom. Vira e mexe, ela bota essa. Aí teve um dia que ela botou assim, Deus é bom, eu é que preciso melhorar. Eu achei tão fofo, gente. Eu achei muito fofo. Eu aprendo muito com a minha avó. Minha avó é uma referência de mulher de Deus para mim. E é alguém que entendeu que para viver a glória de Deus é preciso também permanecer. E a gente precisa reconhecer
que nós precisamos melhorar. Deus é bom, eu é que preciso melhorar. O meu irmão precisa melhorar. E enquanto eu estou em obras, e o meu irmão também, eu vou tendo misericórdia dele, e um pouquinho mais, e eu vou amando o meu irmão, e eu vou pegando na mão dele, ajudando ele a caminhar comigo, e ele me ajuda também. É isso, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Mas eu aprendi algumas coisas nessa passagem de Moisés. Você quer anotar a primeira? Andar com Deus é uma escolha. Não tem como alguém escolher por você. Ei, Fabiana, se preocupa não. Eu ando com Deus por você, tá bom? Vai viver tua vida aí, deixa comigo. Não tem como. Moisés escolheu andar com Deus. Qual foi o resultado disso? Moisés andava com Deus, Deus andava com Moisés. Deus, eu tô indo, eu vou sim, mas só se o Senhor for. Tudo bem, Moisés, eu vou contigo. Eu te garanto, eu tô indo com você também. Moisés andava com Deus e Deus andava com Moisés. Eu acho que vale a pena trocar uma ideia com Moisés quando a gente chegar lá, hein? Toda vez que você escolhe andar sozinho, Deus não tem como, sozinho que eu digo sem o Senhor, não sem o teu irmão, enfim, mas também não é um cenário muito bom. O Senhor não nos fez para que a gente ande sozinho, mas toda vez que você escolhe andar sozinho sem o Senhor, Deus não tem como se manifestar na sua vida. Até porque a quem você vai dar glória quando as portas se abrirem se você não está andando com Deus, se você está andando na força do seu braço? O Senhor não tem como fazer, o Senhor não tem como manifestar a glória dele na sua vida. E essa independência que a gente busca fora da direção de Deus só faz com que a gente fique cada vez mais andando em círculos, muitas vezes até mesmo no deserto. E não é isso que o Senhor quer para nós. Então, ao invés de pedir para Deus, para Ele abençoar os nossos planos, a gente pode começar a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os caminhos do Senhor? Quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes, a nossa autoestima é tão baixa que a gente não acredita que o Senhor olhou para nós individualmente e desenhou algo específico para a nossa vida. Creia nisso. O Senhor te fez. O Senhor te fez. Ele te criou. Ele tem algo específico para você. A gente precisa acreditar. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem de Moisés: pedir para receber exige intimidade. Para receber exige intimidade. Quando você pede para receber alguma coisa, pedir para receber exige intimidade. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Pedir algo em nome de Jesus, assim como Jesus deixou para os discípulos lá, não tem a ver com um superpoder que você vai emanar no final da sua oração. Então você vai estar orando, pede um monte de coisa, nada a ver para o Senhor, não sei o que, não, em nome de Jesus. Pum. Não é um superpoder que você, uma carta que você tira da manga, algo que você pede para o Senhor, dos devaneios, das suas ideias, uma oração contrária, uma oração esquisita, um negócio assim. Não é sobre isso. Quando Jesus fala sobre receber qualquer coisa, não é sobre isso que ele está falando. Vou tentar te dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui, quem pode me ajudar? Yuri me conhece. Me ajuda. Yuri, eu sou alguém, não sou eu. Eu chego para você e falo assim: Yuri, eu vim aqui te pedir 10 vodkas, 5 cigarros eletrônicos e um camarote na Sapucaí em nome da Tainá. Você vai acreditar nisso? O que você vai pensar? É mentira. Ele vai pensar: Tainá? Quem? A mãe do Azael? A esposa do Igor, ela pediu 10 vodkas, 5 cigarros eletrônicos e um camarote na Sapucaí. Acho que você está confundindo. Acho que você não está entendendo que você está... Tem certeza que foi a Tainá? Não, em nome da Tainá, ela pediu isso. Talvez o que a gente precisa entender
é que muitas vezes a gente insiste em oração: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, em nome de Jesus. E a gente está pedindo ao Senhor coisas que Ele jamais assinaria. A gente está fazendo orações ao Senhor e pedindo a Ele coisas que não tem como Ele chancelar, não tem como o Espírito Santo levar isso ao Senhor, porque Jesus jamais compactuaria com alguns pedidos, com algumas listas, talvez até dentro da nossa arrogância, com algumas exigências do nosso coração. Sabe, pedir algo em nome de Jesus, você pede de um lugar de intimidade, você conhece tanto o seu Senhor, que a sua oração se encontra com a vontade dEle. Quando você pede algo em nome de Jesus, você até mesmo compreende o que é que faz sentido pedir em nome de Jesus. Não é qualquer loucura, não é qualquer coisa que se pede em nome de Jesus. A oração de Moisés foi de encontro com a oração de Deus. E ele viu a glória do Senhor. Talvez a gente precise continuar pedindo ao Senhor: Senhor, por favor, mais uma vez, esquadrinha o meu coração, muda a minha oração. O que é que eu preciso ver que eu ainda não vi? O que é que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei? O que já está liberado pelo Senhor? O que o Senhor já tem para mim? Eu só quero receber. Eu quero encaixar a minha vontade na sua vontade. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. E a terceira coisa que eu aprendo, e a gente já vai caminhar para o final: orar para resolver exige sabedoria. Então, orar para resolver. Sabe quando a gente tem uma questão, o calo está apertando, alguma coisa está desandando e a gente nem sabe mais o que fazer? A oração é a nossa arma. Mas aí a gente precisa compreender que orar para resolver exige sabedoria. Moisés, ele poderia ter pedido recursos para o Senhor. Ele poderia: Senhor, é o seguinte, vamos lá. Já que eu vou ter que andar isso tudo, vou ter que chegar até essa terra que emana leite e mel, já que é para conduzir esse povo até lá, me vê umas roupas novas. Eu vou precisar de roupas. Sandálias, por favor. Senhor, é isso. Sandálias, preciso de roupas. Eu preciso de um ar-condicionado, porque, vamos combinar, Moisés poderia ter apresentado para o Senhor uma lista de coisas. Eu acredito, talvez você concorde comigo, que faltaria sabedoria. O que é isso, Moisés? Você não está entendendo. O Senhor quer te usar para algo muito grande. Você está com listinha de exigências? Sandália, roupa nova, ar-condicionado, que loucura. Tudo isso garantiria conforto para Moisés. Tá bom, Moisés, quer conforto? Toma conforto. Isso garantiria conforto para Moisés. Mas Moisés não faltou em sabedoria, e ele pediu a garantia das garantias. Ele pediu tão somente para ver a glória de Deus. Então, de um lugar onde ele poderia pedir recursos para o Senhor, para que ele enfrentasse esse desafio com toda a sua sabedoria, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E isso tem um peso muito maior do que a gente pode imaginar. Não sei. Vamos pensar, talvez se Moisés chegasse com essa lista de roupa nova e não sei o que, e sandália, ar-condicionado, Deus pensasse assim: quer saber, Moisés? Deixa pra lá, você não está entendendo. Você não entendeu para que foi que eu te chamei. Deixa eu levantar outra pessoa. Mas o coração de Moisés estava alinhado com aquilo que o Senhor tinha para ele. Moisés entendeu o que é que precisava mover o coração dele. Moisés entendeu qual deveria ser o clamor da oração dele, do coração, a direção que ele precisaria seguir. Sabe, certa vez eu estava orando ao Senhor, e todos nós temos causas. Todo mundo tem uma causa. Aí a gente se move a orar para resolver. Peça a Deus sabedoria quando você tiver que orar para resolver. E eu estava orando ao Senhor e falando assim: Deus, tá me faltando um pouco de tempo assim para me dedicar ao meu trabalho. Mas eu sei que é incoerente, mas é que eu não tenho realmente tempo, Senhor, me ajuda. Mas eu preciso continuar vendo a grama crescer. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso continuar vendo os frutos, Senhor. Mas definitivamente, Senhor, eu não consigo agora.
E aí eu estava orando, até que chegou um dia que o Senhor mudou a direção da minha oração. E eu comecei a orar sobre algo específico. Eu falei assim: Senhor, me dá um formato. Como assim um formato? Eu trabalho com rede social e eu precisaria postar para ganhar seguidores e ganhar clientes em conclusão disso. E eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me dá um formato, sei lá, um vídeo diferente, uma postagem diferente, algo que dê resultado, porque eu estou sem tempo. Eu não era uma oração de um lugar de preguiça, eu não estava preguiçosa, eu queria fazer. O Senhor já tinha sondado a intenção do meu coração. Ele sabia o que eu precisava. E o Senhor me abençoou. Mas eu precisei entender o que é que o Senhor queria que eu fizesse, de que forma o Senhor queria que eu fizesse. Não sei se o Senhor vai mudar a direção da sua oração. Eu não sei se o Senhor vai te levar para um outro lugar para você orar de uma forma diferente. Eu não sei se o Senhor antes vai quebrar o teu coração em 1000 pedaços. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor precisa quebrar o vaso, fazer de novo. Eu não sei para onde o Senhor vai te levar. Mas o Senhor quer te encontrar nesse lugar onde o clamor do seu coração é: Senhor, eu quero ver a glória de Deus. Porque sinceramente, tem coisas que quando a gente vê a resolução do caso, você pensa: certamente isso aqui foi a glória de Deus. Não faz sentido nenhum. Eu nunca vivi esse resultado. Eu nunca vivi essa colheita. Foi a glória de Deus. Eu estou vendo a glória de Deus. Presta atenção, quando Lázaro é ressuscitado naquele ambiente, aquilo ali, a manifestação daquele milagre, foi a glória de Deus. É por isso que eu preciso te lembrar: você vai estar perto da glória de Deus todas as vezes que o Senhor liberar um milagre sobre a sua vida. Todas as vezes que uma causa impossível for resolvida na sua vida, você estará diante da glória de Deus. Mas o seu coração precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. E é nesse dia que finalmente, conhecendo Jesus tão intimamente, que a gente vai entender que Ele nos levou para uma nova face do próprio Deus. É nessa intimidade com Jesus, cultivando essa intimidade com Jesus, que a gente começa a conhecer faces e faces e faces diferentes do Senhor e o manifestar da glória de Deus. Então, não se distraia. É por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado com as distrações. Porque a gente às vezes quer andar numa corda bamba e se pergunta: pode ou não pode? É pecado ou não é? Mas você vai concordar comigo que nada edifica a sua vida assistir Big Brother, por exemplo. Não edifica, não tem como você me dizer que não. Eu aprendi algo incrível. Eu não consigo compreender, eu tenho dificuldade, me ajuda. E a gente tem se distraído com essas coisas. Não edifica a nossa vida, não edifica a vida de quem está lá. É um negócio assim, enviado de Satanás, não é possível. Coisas que muitas vezes vão roubar a nossa atenção. O Senhor tão somente quer que a gente se impeça, mas de um lugar de intimidade. Se impeça, mas com sabedoria. E dessa forma a nossa alegria vai ser completa no Senhor, entendendo que isso é tudo que a gente precisa. Eu quero te pedir para ficar de pé, para a gente orar nesse momento. Na próxima oração que você fizer, pedindo algo ao Senhor, próxima vez, se você for orar para resolver, pede para ver a glória de Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória. Vendo a glória de Deus, você está vendo o milagre que Ele fez na sua vida. Você vai glorificar o único autor possível dessa solução na sua vida. Peça isso ao Senhor. Quero ver a sua glória, Senhor. Será que se a presença do Senhor tomar a gente agora, nesse momento, será que, a despeito da experiência, porque a gente não vem buscar experiências, será que alguma coisa mudaria na nossa vida se a gente visse a glória de Deus agora? Certamente sim. Com certeza mudaria. Então eu quero te convidar nesse momento a rasgar o seu coração na presença de Deus. A rasgar o seu coração na presença do Senhor. Pedindo a Ele não somente que você veja a glória de Deus aqui e agora, mas que você veja a glória do Senhor na sua casa. Que você veja a glória do Senhor no seu caminho. Que você veja a glória do Senhor nos seus sonhos. Que você veja a glória de Deus no seu coração. Mas que você seja inundado pela glória de Deus. Inundado pela glória de Deus. Que você seja aquele cristão que é capaz de dar glória em tudo. Tá apertado, você vai glorificar
glorificar o Senhor. Tá bom, você vai glorificar o Senhor. Tá difícil, glória a Deus. Perdi, glória a Deus. Ganhei, louvado seja o nome do Senhor. Que essa seja a oração do seu coração. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Ele não perdeu o controle. O Senhor não saiu do controle. Seja lá o que for. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora, te fazendo compreender que esse lugar de intimidade com o Senhor, tudo isso começa quando você se torna a habitação do Espírito Santo. Quando você recebe o Senhor Jesus no seu coração. É aí que tudo começa a mudar. É aí que tudo começa a mudar. Mas tem que crer. Para ver a glória de Deus, tem que acreditar, é pré-requisito. Tainá, eu não acredito, eu não creio. Então você dá um passo para trás e faz outra oração. Fala assim: Senhor, eu quero crer. Coloca a fé no meu coração. Colocou a fé? Ótimo, check. Senhor, agora eu quero ver a tua glória. Agora eu já creio, o Senhor me encheu de fé. Agora eu te peço, eu quero ver a sua glória. Assim como Moisés pediu. Mas você lembra que ele agradava o Senhor? Quando o Senhor olha para Moisés, ele diz: você tem me agradado. Ele agradava o Senhor. Ele não somente acreditava, mas ele se preocupava em agradar o Senhor. Então, já que tudo começa na intimidade com o Senhor, eu vou pedir para a igreja me ajudar em oração. E a gente vai saber se existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se existe alguém aqui no nosso meio que quer dar esse passo tão importante, dizendo: Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero andar contigo, eu quero que o Senhor ande comigo, assim como Moisés fazia. Então, de cabeça baixa, por favor, e olhos fechados, nós vamos orar. Senhor, eu quero viver a sua glória. Eu não entendia, mas agora eu comecei a entender. Só que eu não estou satisfeito, eu quero mais. Por isso eu entrego a minha vida nas suas mãos. E te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Por isso nessa noite eu te recebo como meu Senhor, meu único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados e em intercessão, eu peço que você que aceitou Jesus nessa noite, que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus,